Paz do Senhor, irmãos, que a paz de Deus esteja em cada coração. Hoje, dia 30 de novembro de 2025, terminamos o mês. Estamos entrando no último mês do ano. Estamos a 476 dias do término da geração da figueira. Shalom, Poliana, Shalom, Leninha. Boa noite, Maria Júlia. 1 ano, 2 meses e 21 dias. Eu quero que você preste bastante atenção nessas datas que eu estou passando para vocês, porque as coisas estão se precipitando de uma tal forma, e todas as mensagens que eu escutei hoje, todas as notícias que eu escutei hoje, elas dão uma data, entendeu? Diz que vão, eu não acredito muito não, viu? Eu não acredito muito não, mas elas dão uma data, as notícias estão dando datas para o ano que vem. Lembram-se do Itaú? Lembram-se? Bom, estocar alimento já faz tempo que a gente fala para fazer isso, porque vai faltar, mas não é por causa dos caminhoneiros não. Vai faltar porque a terra não vai produzir, tá? Não é por causa de caminhoneiro não. E vai faltar água porque é o que eu vou falar aqui agora, o que está acontecendo. Presta atenção, irmãos. Lembra daquele... Como é que chama? Daquele... Ai, meu Deus, como é que chama, gente? Comercial do Itaú, lembra? De 2017 corria o... Como é que diz? Corria o calendário até 2023. Pois é, eu estava hoje pensando nisso, né? Porque tudo que foi programado ali para 2023 vai acontecer o ano que vem, 2026. Ou Deus segurou a agenda deles para nos dar tempo de nós revermos a nossa vida, entendeu? Ou Deus, né? Esticou a corda da misericórdia, ou a agenda deles atrasou. É Deus, né, que faz atrasar, né? É Deus que faz atrasar. Então, irmãos, eu estava vendo hoje uma notícia muito interessante. Eu acho que eu mandei para alguns irmãos ontem no Rio de Janeiro. Foi decretado que eles vão fechar os poços artesianos das casas. Presta atenção nisso. Vão fechar poços artesianos no estado do Rio de Janeiro. Não vai poder mais usar água de poço artesiano. Aqui na minha cidade deve ter mais de 500, 600 prédios. O Rio de Janeiro deve ter mais de nem sei quantos, né? Mais de 1.000, 3, 4, 5 mil aí prédios, né? Aqui é uma cidade pequena, o Maringá é um bairro do Rio de Janeiro. Aqui boa noite, Alberto. Shalom, Márcia. Todo prédio de apartamento aqui tem poço artesiano. Você viu, né, Sandra? Todo prédio aqui tem poço de artesiano. Aí, quando foi hoje, eu recebi uma notícia, né? Vi, né? Porque eu gosto muito, eu faço parte de muitas comunidades hispânicas. No México, hoje, foi decretado, no México inteiro, não vai poder mais usar água de poço artesiano. Eles vão fechar os poços, eles vão tampar os poços. Vocês sabem o que é isso? Eles não conseguem fazer a fome vir, eles não conseguem fazer a água parar. Então eles vão forçar a situação. Vocês estão entendendo a que ponto nós estamos chegando? Então eles sabem que o limite deles é o ano que vem. O limite deles é o ano que vem. Presta atenção, irmãos. Quando eu estou falando aqui que nós temos 476 dias para o término da geração da figueira, olha aqui, que nós temos 1 ano, 2 meses e 21 dias para o término da geração da figueira. Olha a situação do mundo. 2027, 2026 começa a ser posto as algemas. Aqui na minha cidade, Gravataí, já é proibido abrir novos poços. Pois é, mas agora eles vão... No Rio Grande do Sul, né? Pois agora eles vão fechar, eles vão tampar os poços aqui. Aliás, no México já vão tampar. Olha isso, que situação. Paz, Val. E como é que diz?
E aqui no Rio de Janeiro, eu não sei se vão tampar, mas não vai poder mais usar. Irmãos, presta atenção, eles vão pôr as algemas na humanidade esse ano que vem. As algemas daquele comercial com a Fernanda Montenegro, que ele corria, o calendário corria de 2017 para 2023, vai se dar agora, esse ano. É as algemas que vão ser colocadas. Eu não sei se vocês viram também, mas eu comentei sexta-feira ontem, eu não pude vir, eu estava muito cansada, não tinha condições de fazer a live. Ontem, eu não sei se vocês viram, mas tá dando um anúncio que você não pode mais andar com papel, com dinheiro de papel no bolso. Se você for pego com mais de R$100 na sua bolsa na rua, você vai ter que prestar conta de onde que veio esse dinheiro. E eles vão tolher o papel, né? E o ano que vem você também vai ter que prestar conta de tudo que você receber de Pix. Então você está vendo que a situação está fechando. Exatamente, o senhor da Nestlé, que é o presidente do Fórum Econômico Mundial, disse logo que assumiu que a água não é um bem da humanidade. Exatamente isso. Eu ouvi isso daí. Tanto que a Nestlé comprou o aquífero Guarani, que tem aqui debaixo do nosso solo aqui no Paraná, tá bom? Eles compraram o aquífero Guarani. Quem administra, irmãos, a rede Sanepar no Paraná é uma empresa francesa. Não são brasileiros que administram, é uma empresa francesa. A hora que eles quiserem fechar a água, eles vão fechar. Entendeu? Pois é. Então, aí é que mora a questão, né? A gente não sabe que Satanás tem os olhos meio compridos, né? Ele sabe como mandar as coisas, né? Tudo, como eu digo, né? Eles pretendem chegar a fazer a outra história, mas o que eles estão pretendendo fazer, né? Já assusta muito, né? Paz, Rita. Agora presta atenção, outra notícia. Hoje, uma irmã mandou para mim um vídeo do pastor Belisário falando sobre a internet. 11 países já estão fechando a internet. O Brasil está neles. O Brasil é para março. Você não vai poder acessar a internet se você não tiver reconhecimento facial. E crianças, jovens de 16 anos para baixo também não podem mais acessar a internet. Você já parou para pensar o que vai dar isso? Você já parou para pensar essa juventude, né? Antigamente chamava de juventude, mas esses rapazes e meninas sem acessar a internet, porque a internet virou um vício, não é verdade? Boa noite, Meire. A internet virou um vício e eles estão dopados nesse vício, eles estão inseridos nesse vício. Eles passam a madrugada na internet jogando. O que vai ser de confronto desses jovens com a polícia? Vocês já pararam para pensar o que vai ser isso? Irmãos, agora presta atenção numa coisa. A palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se arrepender, eu virei e sararei a terra. Deus não vai sarar, entenda bem. O que eu quero dizer para você é o seguinte: nós estamos no fim. A agenda de Deus não vai parar. Não vai parar. O que tem que ser, vai ser. Mas Deus pode aliviar um pouco para nós, entendeu? Para o povo de Deus, porque o povo que rejeitou a Deus, meus irmãos, não tem jeito. Eles vão pagar aquilo que eles rejeitaram o Criador. Quantos 1000 anos Deus deu de prazo? Deus deu de prazo para que o homem se convertesse. Ele não quis a Deus e cada dia ele está pior. Ele está no espírito do anticristo, é o espírito da rebeldia. Os homens estão no espírito da rebeldia. Nós estamos sendo, irmãos, metralhados pelo espírito de Nimrod. Tá entendendo? Nós estamos metralhados pelo espírito de Nimrod. Eu não sei se vocês viram aquelas famílias que eu falei para vocês, né? Eles vêm da linhagem de Nimrod. Eles vêm da linhagem de Nimrod. Eu estava vendo, alguns irmãos mandaram algumas coisas para mim também. E eles falam, eles não têm medo de falar que eles são a linhagem de Nimrod.
E eu queria trazer para vocês aqui um conhecimento antes da palavra, tá? Eu quero trazer aqui um conhecimento. Aquele pastor que eu gosto, que eu tenho lido para vocês. Ontem eu não fiz a live, mas eu estava lendo, né? Ele está fazendo uma faculdade. Ele está fazendo uma faculdade para entender os Néfilins. Que faculdade ele está fazendo? Shalom, Shalom, Patrícia. Que faculdade que ele está fazendo? Existe faculdade para isso? Existe. Arqueologia. Existe faculdade, arqueologia. E ele fala dessa faculdade, ele fala por que ele está fazendo, ele fala que ele filtra com a palavra de Deus, né? Ele estuda Gênesis 6, ele estuda, como é que diz? Judas, livro de Judas, né? Livro de Enoque, entendeu? E ali vai entendendo o que está naquilo ali. Mas olha o que ele postou hoje. Olha o que ele postou hoje sobre o curso. Aquilo que ele está vendo no curso e colocando com a palavra de Deus. Eu fiquei muito feliz, sabe por quê? Porque isso aqui, Deus já nos mostrou há muitos anos atrás. Há muito tempo atrás. Mas a gente fala, quem somos nós na fila do pão, né? Nada. A gente não é nada, a gente não tem conhecimento arqueológico, teológico, né? Nós somos, né, a rapa do tacho, né, a rapinha do tacho. Mas Deus tem nos dado entendimento de ver as coisas. E eu queria que você visse, e é pouquinha coisa que eu vou ler, tá? Ele está falando aqui. E tudo que ele está dizendo aqui é tudo aquilo que a gente tem comentado aqui com vocês. E eu louvo a Deus por isso, porque nós não estamos no caminho errado. Shalom, Joelma. Entendeu? Não estamos no caminho errado. Olha o que ele postou hoje. Olha isso. Deixe-me apenas dizer o que todos os outros estão com muito medo de dizer em voz alta. Isso aqui é importante para nós, tá, gente? Porque se em março a internet fechar, nós não vamos ter mais como nos comunicar. Porque se precisar da, né, coisa facial, identificação facial, eu vou orar muito a Deus para que, se for para fazer, eu faço. Mas se não, se Deus falar que não, eu não entro mais na internet, entenderam? Shalom, Andréia, boa noite, Eliane. Então, eu quero que vocês guardem isso daqui. Tudo que eu ensinei para vocês até hoje da palavra de Deus, eu estou vendo outros irmãos pastores, como esse homem que é um estudioso da palavra, um homem que tem teologia, tem faculdades 1000 e está fazendo mais essa faculdade de arqueologia, entendeu? É reconhecimento facial, isso. Está fazendo mais essa faculdade de teologia e está confirmando aquilo tudo que eu falei com vocês. Entendeu? Exatamente, é o que eu falo aqui pro pessoal. Nós precisamos desparasitar todo mês. Todo mês. Mas vamos lá. Paz, Larissa, seja bem-vinda, minha irmã. Deixa aqui, eu vou ler aqui para vocês verem. Deixe-me apenas dizer o que todos os outros estão com muito medo de dizer em voz alta. Os Néfilim não eram apenas gigantes, eles eram celebridades. A Bíblia não os chama apenas de gigantes, ela os chama de homens de renome. Está em Gênesis 6:4. Famosos, aplaudidos, adorados. Material de primeira página. Está falando em relação a como é que diz, revista, jornal, tá? O diabo nunca mudou sua estratégia. Quando Satanás disse a Jesus, todo este poder te darei, porque a mim foi entregue, e a quem eu quiser eu dou, lembra? Né? Ele falou quando ele foi tentar Jesus, né? Olha isso aqui, Lucas 4:6. Ele não estava brincando, ele se referia aos reinos, à fama, os holofotes. Sua semente sempre deseja as luzes do palco. Eles não se escondem em cavernas. Olha isso. Eles se escondem em capas de revistas, tapetes vermelhos, plataformas sociais e púlpitos políticos. Olha isso, púlpitos políticos. Essa é a máscara moderna dos Néfilim. Lembra que eu falo sempre a calçada da fama? Tá lembrado disso? O Oscar... Tá lembrado? É tudo Néfilim. Irmãos, Hollywood são Néfilins.
Agora eu não tenho nem medo mais de dizer, porque ele está falando aqui, ele vai falar aqui na frente. Eu dou glória a Deus porque hoje eu posso dizer tudo que eu ensinei e tenho ensinado para vocês. Está confirmando aqui. As pessoas continuam esperando por um monstro de 3,6 metros de altura entrar em um Starbucks e pedir um leite. Elas não percebem que o diabo já descobriu a camuflagem mais eficaz. Um corpo que se encaixa no ambiente. Olha isso. Paulo disse que Satanás se transforma em anjo de luz e seus ministros também, transformados em ministros da justiça. Não é no YouTube, é no Twitter, tá? Você não está lidando com homens das cavernas. Você está lidando com metamorfos, entidades que podem aparecer como o que for mais útil para enganar o olho humano. Uma serpente no Éden, uma forma angélica no céu. Um pregador falso atrás de um púlpito, presta atenção. Um ícone de Hollywood com exércitos de seguidores, né? Aqueles atores, né? Que todo mundo baba por causa deles, não é verdade? A mulherada fica tudo doida, pensando neles, né? Quem sabe, né? Eu não vou dormir com ele, né? Essa história toda aí, ó. E o mundo se curva tão rápido quanto as multidões pré-dilúvio se curvaram diante dos homens de renome, homens de fama. As pessoas riem quando você menciona doppelgangers, mas elas nunca olharam para os padrões. Hollywood tem um exército de cópias em carbono. Olha isso. Quando a gente fala de clone, ninguém acredita. Ninguém acredita. Tá aqui, ó. Hollywood tem um exército de cópias em carbono. Mesmo rosto, mesma energia, mesmo visual fabricado e assustador. E toda vez que o público percebe, a mídia dá de ombros e chama isso de coincidência. Entendeu? Esse daí também, esse daí também. Esse aí tá no caminho aqui, ó, tá no caminho. Irmão, há coincidência demais. Na Bíblia, anjos comiam comida, agarravam pessoas e apareciam como homens comuns. Gênesis 18:2. Se anjos santos podem se disfarçar, o que você acha que os caídos podem fazer? Por que está falando anjos santos? Porque, lembra, dois anjos foram em Sodoma pegar Ló e a sua família. Eles pegaram em Ló. Eles estavam vestidos como homens. Mas eles não têm aparência de homens, porque eles não são a imagem e semelhança de Deus. Presta atenção, olha aqui, ó. Se os anjos santos podem se disfarçar, o que você acha que os caídos podem fazer? Essa é a verdadeira toca do coelho. Eles não apenas imitam, eles replicam. Eles aparecem como qualquer imagem que lhes permita influenciar as massas e tomar o controle da corrente sanguínea cultural. Essa é a parte que os cristãos perdem. A semente do diabo não precisa ter 2,70 metros de altura para dominar. Não. Eles só precisam ser aplaudidos. Shalom, pastor. Eles só precisam ser aplaudidos. A fama é o novo campo de batalha. A influência é a nova arma. E a semente da serpente sempre buscou tronos. Boa noite, Rosane. Sempre buscou tronos, câmeras, púlpitos, coroas, impérios, coroas, né? Rainha, né? As rainhas, né? Olha isso aqui, ó. Satanás quer adoração e ele a obtém por meio de sua prole. O mundo adorou os homens de renome antes do dilúvio e os adora agora. E se as pessoas acham que o anticristo vai aparecer como um mutante babão, com um porrete na mão, irmão, elas não têm ideia do que está por vir. Elas não o reconhecerão, porque já seguem seus protótipos.
Gente, eu fiquei muito feliz com esse texto. Muito feliz. Porque aqui eu vi que tudo que eu ensinei para vocês nesses anos todos sobre Néfilins, ele tá aqui, ó, repetindo tudo que eu falei. Gente, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Todos os governantes, todos os principais homens, presta atenção no que eu tô falando, do Equador, da linha do Equador para cima, são todos Néfilim. Não tem nenhum em exceção. Boa noite, Esther. Não tem nenhum em exceção. São todos Néfilim. Por isso eles precisam de tomar aquele ampola de líquido vermelho que eles extraem dos pequeninos. Porque eles precisam se manter. Tá entendendo? Eles precisam se manter. Aqueles atores de Hollywood, todos eles são Néfilins. Por isso, ninguém ganha o Oscar se não for da linhagem deles. Entenderam? O Oscar não foi feito para seres humanos. E nem para os agregados. O Oscar foi feito somente para os Néfilins. A Calçada da Fama não foi feita para seres humanos. Ela foi feita para Néfilins. A prole de Satanás. Entendeu? Os reinados do mundo, a partir da linha do Equador para cima, são todos Néfilim. Entendeu? Tá entendendo? E o homem do pecado que vem aí, vem dessa semente, vem dessa situação. Entendeu? Então, meu irmão, para de ficar batendo palma para essa gente. Para de ficar babando por causa de artista de televisão, de artista de cinema. Não creio em Mel Gibson, não. Não creio nessa gente aí, não. Isso é tudo lorota. Eles são todos do mesmo naipe. Eles são todos Néfilim. Eu não tenho medo de dizer. Ah, irmã Ruth, mas fizeram o filme de Jesus. Meu irmão, se transforma em anjo de luz. Abre a tua mente para você pensar. Abre a tua mente. Os do como é que diz? Do Equador para baixo, que somos chamados terceiro mundo. Na verdade, nós somos chamados de terceiro mundo. Você sabe por quê? Porque nós somos humanos. Sabia? Nós somos humanos. Os humanos que habitam da linha do Equador para cima, eles toleram, porque eles escravizam. Eles têm rendimentos com os humanos escravizados, mas não se, como é que fala? Não se iludam com esse pessoal que está fazendo aí, vai fazer o papel do Bolsonaro, vai fazer o papel desse, daquele. Irmãos, eles são Néfilins, eles são anjos, são demônios travestidos de anjos de luz. Eu sei que você vai falar aí pra mim, agora a senhora endoidou de vez, né? Pois é, você pode até falar isso aí de mim. Pode falar, não tenho medo, não. Não tenho medo. Não tenho medo. Sabe por que eu não tenho medo? Porque eu sei o que eu tenho visto nesses 12 anos estudando a palavra de Deus no tempo do fim, porque eu só estudo o tempo do fim. E eu, para estudar o tempo do fim, Deus me levou a estudar os tempos de Noé, os dias de Noé. E foi estudando os dias de Noé que eu descobri tudo que eu estou falando para vocês. E agora, hoje, confirmou com esse pastor que é um grande homem, intelectualmente falando, não é como essa senhorinha aqui que vos fala, que somente a faculdade que eu tenho é música e história, entendeu? Então não tem nada de, como é que diz? Não tem nada de tão importante quanto ele tem. Ele sim tem. E ele está falando tudo aquilo que eu falei desde 2020 ou 2021, não lembro quando que eu estou aqui. Então eu louvei hoje ao Senhor, porque eu não trouxe nada errado para vocês até o dia de hoje. Eu trouxe o que está correto. Eu trouxe aquilo que é. Então o que eu tenho para dizer com tudo isso? Que vocês fiquem alertas. Se a internet acabar aqui, que ela vai acabar, até março acaba, né? Como nós vimos hoje, o pastor lá falando.
Se terminar, guardem as palavras que eu estou falando, anotem os textos que eu estou passando as coisas para vocês, para que vocês sejam replicantes, para que vocês possam levar a palavra de Deus, porque vai ser cada um por si, Deus por todos. O Senhor vai nos guardar. Eu não sei como Ele vai fazer, mas Ele vai nos guardar. Nós temos pouco tempo, 1 ano, 2 meses e 21 dias. Não estou dizendo que Jesus vai voltar aqui, nesse momento do término disso, mas pode ter certeza que a partir de 2027, a partir de março de 2027, Jesus vem a qualquer momento. E se eu estiver certa, se eu tivesse, não, a Bíblia diz, né? Jesus vai cumprir a festa das trombetas, então ele deve voltar na festa das trombetas. Estão entendendo? Esse pastor é um pastor que está no Twitter, ele não tem YouTube, ele só escreve no Twitter. Entenderam? O nome dele é Paul's Corner, tá no Twitter, ele tá? Então, meus irmãos, é isso aí. Era o que eu queria trazer para vocês, né? De ensinamento. Fechando os ensinamentos, nós estamos aprendendo com Deus. Guardem tudo isso no profundo do seu coração. Se você quer a vida eterna, se você tem no YouTube, pastor, o senhor achou? Porque eu não achei, não. Eu procurei, não achei. Se o senhor puder me mandar, me manda, por favor. Porque eu não consegui achar. Olha que eu entrei. O senhor segue ele? Então manda para mim o link, por favor. Porque eu não consegui achar. Procurei um monte. Não consegui achar. Então, meus irmãos, eu digo uma coisa para vocês. Se vocês gostam vocês querem, aliás, a salvação, a vida eterna, nós precisamos ter. No X tem um link, eu procurei, eu não achei, pastor. Não achei. Vou procurar lá então. Vou procurar na página dele. Vai ter que fazer. Março em diante vai ter que fazer. Reconhecimento, falar assim. É Paul's Corner. Então, meus irmãos, é o seguinte, nós temos que estar na presença do Pai, entenderam? Aconteça o que acontecer, estar firme com Cristo, entenderam? Firme com Jesus, para que nós possamos ter a vida eterna. Tá? Então é isso aí, irmãos. Vamos buscar a face do Senhor, porque Ele tá voltando e não vai demorar não, tá? E não vai demorar. Mas vamos ler o Salmo. Eu quero ler com vocês Isaías 58, porque nós estamos vivendo um momento agora. Parece TNT, Pastor Luiz, por favor. Como é que é? Parece TNT. Eu queria ler com vocês. Nós estamos passando por um momento onde todo mundo está ficando. A Rússia e a China vão atacar os Estados Unidos. Pode ser. YouTube, TNT, Technidistrut. Eu não sei falar inglês. Depois eu acho aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Deixa eu dar uma busca aqui no YouTube para ver se aparece. TNT Tecni Truth, sei lá como é que chama. É esse, pastor? É esse aqui? É esse aqui, pastor Luiz? Fala aí se é esse. É esse sim, Verse Quest, tá aqui. Tá aqui, é esse sim, já vi. Tá bom, Alberto. Beleza, obrigado, pastor. Muito obrigado mesmo, porque eu não consegui achar, procurei um monte, não consegui. E eu dou lá na palavrinha que tem lá e não dá, no meu coisa não vai para o Twitter.
Mas é isso aí, vamos então, tá todo mundo com um pouco de medo, né? Boa noite, Eliane, todo mundo medroso, todo mundo com, como é que diz? Todo mundo assim, com a cabeça a mil, porque nós vamos entrar numa fase difícil, uma fase que nós vamos ser amordaçados, tá? Mas nós não podemos perder a nossa fé. Nós estamos vendo muitos pastores caindo, né? Esse Anderson Silva aí, é uma coisa absurda que esse homem está fazendo, né? Antes perseguia os próprios pastores, né? Antes eu ficava meio assim de ver tanta coisa que ele falava de um do outro, né? E ele chegava a ter um negócio aí de atendimento para pessoas que eram violentadas por pastores, né? Depois eu ponho lá no grupo, E, de repente, o homem virou, né? O homem virou, mas não é só ele que virou, tem um monte virando, tem um monte. Muitos que eu estou... Aliás, muitos que acordaram com a gente há 12 anos atrás já não estão no caminho, já não estão no caminho. Muitos que foram para o judaísmo, né, viraram judeus, né? Judeus messiânicos também já não são mais nada. Muitos já largaram da palavra de Deus. Outros viraram a palavra de Deus de ponta cabeça. Parece que o mundo virou ao contrário, é o que a gente está vendo, né? O mundo virou ao contrário. E o que nós vamos fazer nesse 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses e 20 e tantos dias para terminar a geração da figueira? Nos apegar a Cristo cada dia mais. Nos apegar a Cristo trazendo a obediência, porque nós estamos vivendo numa atmosfera de rebeldia. Nós estamos vivendo numa atmosfera onde Nimrod está reinando outra vez. Irmãos, prestem atenção, Nimrod foi o primeiro homem a instituir a nova ordem mundial do mundo. Nimrod instituiu uma nova ordem mundial. Nimrod instituiu as cidades aglomeradas. Nimrod foi o que fez a primeira torre do mundo, foi Nimrod. Quando você vê as torres na tua cidade, entendeu? Quando você, eu não sei, a Deus da glória, se ele faz encontro para homens. Eu não sei, porque eu só seguia ele assim, vagamente, né? Eu ouvia ele muito, muito pouco, mas o que eu ouvi dele, eu ficava assim, meia, como é que diz? Meia conturbada, mas em todo caso, né, eu ficava quieta, porque... Mas agora ele tá abrindo, né, quem ele é realmente, né? Cada um vai colocando a máscara para fora. E nós estamos vivendo um período de Nimrod, um período que o homem está se rebelando contra o Criador. Um período que os crentes já não são mais crentes. Eles são observadores e aproveitadores do que a palavra de Deus pode dar para eles. Eu não chamo isso de crente. Eu chamo isso de aproveitador. Se aproveitam da Bíblia para fazer música, se aproveitam da Bíblia para poder tirar dinheiro das pessoas, se aproveitam da Bíblia para poder manipular as pessoas. Boa noite, Fernanda. Se aproveitam da palavra de Deus para uma série de pecados, né? Sendo que a palavra de Deus diz: de graça recebei, de graça dai. Jesus nunca pediu nada para ninguém. Paulo pedia para abastecer os pobres das igrejas de Jerusalém. Paulo pedia ofertas voluntárias. Paulo nunca pediu dízimo, porque Paulo nem podia pedir o dízimo, porque ele não era um levita, né? Levita somente tinha o direito de receber o dízimo. Paulo não tinha esse direito. Os apóstolos também não tinham esse direito. E hoje, os pastores se veem no direito, né? Também são simpatizantes da palavra, mas não querem renúncia, exatamente, nem transformação. Paz de Cristo, Paula.
Então, meus irmãos, presta atenção, evangelho sem renúncia não existe. Evangelho sem conversão não existe. Evangelho sem cruz não existe. Evangelho sem renúncia não existe. Evangelho que não muda a tua vida não existe. Isso é um evangelho falso, um evangelho de superfície. E nós precisamos entender qual é o evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos nos converter outra vez à essência da palavra. Nós precisamos outra vez renunciar a nós mesmos e seguir a Jesus. Quem não tomar a sua cruz e seguir a Jesus não é digno dele. Entendeu? Não é digno dele. Aqui em Isaías 58 diz assim: clama em voz alta, não te detenhas. Levanta a voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Olha isso. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa. O direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus. Dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Eles estão perguntando, olha Senhor, nós estamos jejuando, mas você não escuta a gente, o Senhor não escuta a gente, você não está nem aí conosco. Porque afligimos a nossa alma e tu não o sabes. Eles estão questionando a Deus. Eis que no dia, Deus está respondendo, eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento. E requereis todo o vosso trabalho. Eis que, para contendas e debates, jejuais. E para dardes punhaladas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a voz no alto. Irmãos, tem pessoas que me procuram, irmã Ruth, eu queria jejuar, eu quero jejuar para receber tal bênção. Eu falei, meu irmão, não precisa jejuar não, precisa não. Para receber esse tipo de bênção aí é só você trabalhar, trabalha que Deus opera. Jejum é um negócio, jejum, meu irmão, jejum é uma coisa muito séria. As pessoas acham que jejum é ficar sem comer somente boa. Não, meu irmão, jejum é coisa séria. Jejum tem que ter propósito. Qual é o propósito do jejum? É quebrar a nossa vida, quebrar a nossa cerviz, quebrar a nossa altivez, pedir misericórdia por nós. Jejum é se dobrar ao Todo-Poderoso. Como que eu vou jejuar falando palavrão? Como é que eu vou jejuar falando besteira? Como é que eu vou jejuar sentada na mesa dos iníquos? Sentada na mesa daqueles que falam de Deus, que dão risada de Deus? Como é que eu vou jejuar com os meus olhos impregnados de adultério? Como é que eu vou jejuar com os meus olhos, os meus ouvidos impregnados por fofoca? Como é que eu vou jejuar com a minha língua torpe? Como é que eu vou jejuar com a minha língua impregnada para falar mal da vida alheia? Como é que eu vou jejuar se a minha vida consiste somente em falar mal dos outros, em acabar com a vida das pessoas, em fazer, como é que diz, mentiras das vidas das pessoas? Como é que eu vou jejuar se eu tenho esse tipo de comportamento e eu gosto disso? Porque eu acaricio, cada dia mais eu fico vendo a vida alheia para poder sair falando mal. Como é que eu posso jejuar? Será que Deus vai nos ouvir? É o que eles estão perguntando para Deus aqui. Eles faziam tudo isso, jejuavam e estavam perguntando para Deus. O Senhor não está ouvindo que nós estamos jejuando? Você não está vendo que nós estamos passando fome? Para o Senhor responder? Eles queriam que Deus respondesse o que eles querem.
Gente, pelo amor de Deus, as coisas materiais, Deus acrescenta. A tua necessidade, o Senhor acrescenta. Não precisa você correr. Não precisa você jejuar para as coisas materiais. Não. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino dos céus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você vai fazer um jejum? Faça pela tua vida com Deus. Quando você for jejuar, fecha a tua boca. Quando você for jejuar, fica quieto no teu canto, clamando ao Senhor. Não vou dizer que você não possa fazer um almoço, que você não possa fazer o que você precisa fazer na tua casa, mas faça no temor do Senhor, sabendo que você está passando aqueles momentos ligado na tua mente no trono da graça. Meu irmão, esses dias um irmão falou para mim sobre ficar de joelhos, né? E eu achei muito bonito, porque ele diz que ele percebe que Deus escuta as orações dele quando ele se prostra de joelho no chão mesmo. E comigo já aconteceu isso. Hoje eu não consigo mais ajoelhar. Não consigo. Eu, quando eu fui jogada no fundo do poço, que eu já contei para vocês, que, né, a pessoa com quem eu fui casada me vendeu num terreiro lá em Angola, para que eu morresse. Eu e minhas filhas morrêssemos e eu tive 3 derrames. Tive 3, mas nenhum estourou na minha cabeça. Um estourou no meu útero, o outro estourou no meu estômago e o outro estourou no meu dedo, que eu tenho até hoje essa pinta preta aqui, ó. Porque esse dedo ficou daqui até aqui tudo preto. Preto, preto, preto. Sangue pisado. E eu fiquei 15 dias com essa parte da mão todinha gelada. Eu falei, meu Deus, se isso aqui não voltar, eu vou ter que amputar esse dedo, porque é preto. Preto demais. Nenhum estouro na minha cabeça, nenhum. E era mandado por uma magia negra que tinha sido feita contra a minha vida, para que eu morresse. E para que esse homem, né, com que eu me casei, 27 anos de casada, enriquecesse lá no país de Angola, né? Enriquecesse. Então, quando eu vejo, tem um pastor aí, né, angolano, que ele conta as coisas que fazem lá, né? E eu fico lembrando de tudo que eu passei. Tudo que eu passei. Eu tive lutas com o diabo corporalmente. Eu tive lutas com o diabo corporalmente. Pra você ter ideia. Não foi brincadeira. E foi quando Deus me levou a entender o que eu precisava jejuar. Eu precisava jejuar. Eu jejuei um ano eu jejuei. Todo domingo eu entrava em jejum no sábado às 6 horas da tarde e ia terminar o jejum. Eu ia terminar o jejum às 6 horas do domingo. E naquele período eu passava dentro do meu quarto, clamando ao Senhor para que Deus me revestisse de poder, para que eu pudesse enfrentar tudo aquilo que eu estava enfrentando. Porque se eu não tivesse jejuado, se eu não tivesse colocado a minha vida no altar de Deus, eu não teria vencido. Vencido, quem venceu foi o Senhor por mim. Então eu jejuei um ano inteiro, todo sábado. E eu passava da sexta para o sábado em oração, da meia-noite às 6 horas da manhã. Eu só saía do fundo da minha casa a hora que o sol estava aparecendo. E foi aí que eu perdi os meus joelhos aqui. Eu tenho meus joelhos que eu não consigo mais ajoelhar. Isso foi um ano inteiro desse jeito. Aproveitava os dias que eu não trabalhava para poder me dedicar ao Senhor, para poder ter força para enfrentar o que eu ia enfrentar lá para frente. Mas era um jejum, meu irmão, que eu não falava. Era só eu e Deus aqui na minha mente. Quando eu criava força, eu punha meu joelho no chão e ali eu clamava. E ali eu intercedia pela minha própria vida, para eu poder enfrentar. E realmente, quando terminou aquele ano, Deus trouxe os 2 de volta. O mais novo veio
sedado, anestesiado no avião, porque estava tão incorporado que ele poderia derrubar o avião. Só para vocês terem ideia. Chegou, a primeira coisa que ele fez foi queimar a minha Bíblia. A primeira coisa. Ele entrou em casa, queimou a minha Bíblia. Isso porque era um menino pregador do Evangelho, hein? Para vocês verem como que são as coisas. Por que eu estou falando isso para você? Porque jejum é algo muito sério. Jejum é uma coisa que você tem que fazer quando o Senhor fala para você, faça. Há necessidade. Você tem que se colocar na posição certa, para que o Senhor ouça o teu clamor, veja a tua contrição. Primeira coisa, fechar a boca. Se você não aprende a fechar a boca, o teu jejum não vai valer de nada. Não adianta você passar fome. Não adianta. Não adianta nada você passar fome. Vai passar fome à toa. Jejum não é isso, irmão. Vamos ler aqui, vamos ler para frente aqui. Seria este jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, porque o jejum aflige a alma, né? A fome faz a alma ficar aflita. Que incline a cabeça como junco e se estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Ele está perguntando. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade? Olha isso aqui, ó. Que desfaça as ataduras do jugo e que deixes livres os quebrantados e que despedace todo o jugo? Meu irmão, enquanto você não se arrepender dos teus pecados, o jejum é para você tirar a ligadura que você tem do pecado. O jejum é para você buscar ser mais santo. O jejum é você se derramar na presença de Deus, colocando todos os teus erros para fora, da presença dele. O jejum, meu irmão, não é para você bater no peito. Eu estou jejuando. Não, meu irmão. O jejum é humilhação. É vida no pó. É saber que você é pecador. É saber que você não sabe de nada. Mas Deus é que toma conta da tua vida. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? Isso faz parte. E vendo nu, o cubras e não te escondas daquele que é da tua carne? Quantos, né, que se escondem daqueles que fazem parte da sua própria carne? Quantos que dão de ombro para aqueles que fazem parte da sua própria carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Meu irmão, quando você derramar teu coração, quando você confessar os teus pecados, quando você dizer ao Senhor, Senhor, eu estou jejuando, porque nesse jejum eu quero falar para ti que eu não sou nada, que eu dependo de ti totalmente, eu preciso das tuas muitas misericórdias. Eu preciso, Pai, que na tua ira o Senhor lembre das tuas misericórdias sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. Eu estou jejuando, Pai, não por interesses monetários, nem interesses escusos, Pai, mas eu estou jejuando para que eu possa estar diante da tua presença dignamente, para que tu possas, Pai, falar comigo, para que a tua mão de misericórdia esteja sobre mim e que eu possa herdar a vida eterna junto contigo e com os meus irmãos. É para isso que nós jejuamos. É para nos enchermos do Espírito Santo de Deus, porque quando você confessa pecado, meu irmão, quando você expõe as tuas fragilidades, irmã Ruth, mas Deus sabe, não precisa ficar falando. Ele sabe, mas Ele quer que você repita para Ele. Ele quer que você mostre para Ele que você reconhece quem você é. Que você é um saco de estrume.
que eu sou um saco de estrume. Mas, através do sangue de Jesus, nós estamos voltando de novo para casa. Somos chamados filhos outra vez. Somos chamados amigos de Deus. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo e estender o estender do dedo e o falar vaidade. Olha isso, presta atenção. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo do pecado, o jugo da exploração, o jugo do querer ser mais que os outros, o jugo, meu irmão, da tua depravação, o estender do dedo e o falar vaidade. Você estende o dedo, né? Aponta, pá. E o falar da vaidade. Como a gente gosta de vaidade, né? Não é vaidade aparente, não, irmãos. Essa vaidade aparente, não. Isso daí, sabe o que é vaidade aparente? A vaidade aparente, ela muitas das vezes, ela reproduz o que está dentro de si. Mas tem muitos irmãos, muitas irmãs que gostam de se arrumar normalmente. Não é isso, não. É a vaidade interior. A vaidade do pouco caso com aquele que é menor do que ele. É a vaidade, meu irmão, de querer ser o que não é, mas quer ser. É a vaidade, meu irmão, de apontar o dedo na ferida do outro e não dar a solução. Quando se aponta uma ferida, meu irmão, você tem que dar a solução para ela. Quando a gente aponta uma ferida em alguém, nós temos que trazer a palavra de cura também. Não é apontar a ferida e deixar a pessoa lá se matando sozinha, não. É trazer a solução para ela. A solução é Jesus Cristo de Nazaré. A solução é buscar o Senhor para que a ferida seja sanada. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Olha isso. Quando você se entrega para Deus, quando você coloca a tua alma diante da presença de Deus, quando você derrama tudo aquilo que tem dentro de você para fora, e você coloca com o coração sincero, o Senhor vem. Olha aqui, ó. E se abris a tua alma faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor vem e começa a desmontar o que está ruim aí dentro. Começa a fazer você luz do mundo e sal da terra, meu irmão. O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Nós estamos vendo aí, né? Estão fechando os poços artesianos aí, né? Estão fechando no México. Alguns estados do Brasil, Rio de Janeiro, já estão fechando os poços, né? Vão fechar, né? Olhando para aqui materialmente, meu irmão, podem fechar o poço que quiser. Deus vai fazer jorrar água da onde não tem água, para saciar a sede material e espiritual do teu povo. Você crê nisso? Uma irmã hoje, faz dias que ela fala comigo, né, que ela está em desespero porque as coisas estão minguando, né, no trabalho dela. Eu falei, minha irmã, aguenta firme. O Senhor não vai deixar nada faltar, mas as coisas vão secar. Mas nada vai faltar, o Senhor vai fazer milagre no meio do povo, daqueles que buscam a Deus de coração, daqueles que estão com as suas vidas no altar,
daqueles que estão buscando ao Senhor do profundo e escondido da sua alma. O Senhor não vai deixar faltar nada. Não vai, irmão. Tem que confiar. Eu confio no meu Deus. Eu confio no meu Senhor. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados. Levantarás os fundamentos de geração em geração. Chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Deixa o Senhor restaurar as tuas veredas. Deixa o Senhor restaurar aquilo que foi destruído na tua vida. Abre o teu coração, abre a porta do teu coração. Tem um corinho que diz, né? Abre a porta do teu coração e deixa Cristo entrar. Ele te dará salvação, para o céu te levará. Abre a porta do teu coração e deixa a luz do céu raiar. Abre a porta e deixa Cristo entrar. Se você não deixar, meu irmão, é difícil. Jesus está assim, ó, toque, toque, toque. Olha, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Tá entendendo? Ele vai entrar, vai limpar a tua casa, vai colocar você nas veredas certas, vai ceiar com você e vai cuidar da tua vida. Mas você precisa abrir a porta do teu coração. Você precisa abrir a porta para ser luz do mundo e sal da terra. Entendeu? Presta atenção, olha aqui, ó. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados. Levantarás os fundamentos de geração em geração. Chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Olha isso. Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor digno de honra, e se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Está na hora de nós olharmos para Jesus. Está na hora, meu irmão, de nós mudarmos a nossa vereda. Está na hora de nós clamarmos ao Senhor, porque os dias ruins já chegaram. Presta atenção, meu irmão, a partir de março de 2027, Jesus pode voltar. A partir de março, que termina, presta atenção, a partir de março, termina a geração da figueira. Não sou eu não estou pondo data, eu estou falando aquilo que a Bíblia diz. A geração da figueira termina no mês de março de 2027. A partir dessa data, nós temos que estar totalmente, aliás, desde agora, mas dessa data em diante, começa a desbancar as tuas coisas, porque Jesus pode voltar em 2027, pode voltar em 2028. O Javier Palacios, ele afirma que é até 2028. Eu não afirmo, mas tudo indica o que a Bíblia fala. Nós temos que estar preparados. Esse ano que vem é o último ano da preparação nossa para enfrentar 2027 até a volta de Jesus. Presta atenção. Podemos dizer que Jesus cumpriu 4 festas e tem a 5ª para cumprir, que é a festa das trombetas. A trombeta que está falando, que Paulo diz, não é a trombeta, a 7ª trombeta de Apocalipse, não, é a trombeta de Deus. Ele vai chamar, a voz de Deus é a própria trombeta.
E você vai ouvir o seu nome chamar como trombeta. Forte. Entendeu? Tá entendendo? Então, meu irmão, fica alerta, porque nós já estamos nos momentos finais. Aqui nós temos até março, né? Aqui nós temos até março. Deus nos deu um espaço grande. Eu achava que tudo dizia que dia 25 de janeiro de 2022, tudo isso aqui tinha terminado, ia terminar. Deus nos deu 23, 24, 25. E pelo que está no calendário, a Austrália entra agora, em janeiro. Vários países, 11 países entram em janeiro. O Brasil entra em março. Não se esqueça que março, de março a março do ano que vem, faz um ano. Falta um ano para o término da geração da figueira. É a hora que o cerco vai apertar de uma vez. Então, eu, particularmente, só virei para a internet se o Senhor falar que eu posso vir. Senão, eu não voltarei para a internet. Entendeu? Então, nós estamos já dando... Lembra que eu falei esses dias que cada live agora vai ser já em ritmo de despedida? Lembra que eu falei esses dias para vocês? Então, meu irmão, cada dia que não estuda a palavra é uma misericórdia, exatamente. Então, meus irmãos, prestem atenção. Marca isso que eu estou falando. Não, Eliane, grande tribulação, minha irmã, nós já começamos. A grande tribulação, nós já estamos nela. Março será quando o governo brasileiro vai pedir reconhecimento facial para estar aqui na internet. Tá? A grande tribulação nós já começamos, nós já estamos nela. Nós já estamos nela, na grande tribulação. Pode ver que a cada dia está aumentando mais. O cerco ano que vem vai ser, nós vamos estar, a humanidade vai estar com algemas nos braços. Presta atenção, a humanidade vai estar com algemas nos braços. Então, meu irmão, se você tem previsões de futuro, eu vou te dar um conselho, não tenha. Marca uma coisa, o teu futuro está no reino dos céus. O teu futuro está com Cristo. E eu quero dizer uma coisa aqui para aqueles que entram aqui na live. Presta atenção. Tem muita gente que entra aqui não para saber da vida eterna. Tem muita gente que não entra para saber da vida eterna. Aliás, eles não estão nem preocupados com a vida eterna. Mas eles sabem que a gente sabe alguma coisinha que está para acontecer, né? A gente tem uma noção do que vai acontecer. Então o pessoal entra aqui para saber quais são os próximos passos. Olha, meu irmão, vou dizer uma coisa para você. Se você está aqui com esse interesse, você está fazendo errado. Você precisa colocar a tua vida. Se você não quer passar por tudo isso, não pense que o que eu estou falando aqui é conto da carochinha. Não pense que esse mundo vai continuar. Não. Ou você conserta a tua vida com Deus e se preocupa com a tua alma e se coloca nas veredas antigas, ou é melhor você dar tchau para mim e ir embora. Sabia? É melhor você dar tchau para mim e cair fora. Porque você está perdendo, você está aqui se apavorando. Você está aqui se apavorando porque essa mensagem não é para você. Não é para você ficar sabendo o que vai acontecer. Porque isso daqui são coisas para aqueles que estão aguardando a vida eterna. Para a gente não errar. Para a gente não cair na armadilha do anticristo. Porque o anticristo já está aí. Ele já está aí. Ele já está vindo com a marca dele, né? O Trump agora colocou Missão Gênesis, né? Aonde eles vão, todas as inteligências artificiais do mundo vão estar conectadas em uma só. Quem será essa uma só, né? É o próprio Satanás, que vai ser, né, como é que diz? A estátua da besta. Entendeu? Que eles vão dar fôlego à imagem da besta, que vai ser a inteligência artificial. Então nós estamos com os reinos da terra. Os reinos da terra estão prontos para agir. Entendeu? Estão prontos para agir. Então presta bastante atenção. Não é hora de ficar só querendo saber o que vai acontecer amanhã, porque eu não sou vidente. Eu não tenho bola de cristal. O que eu tenho é leitura da palavra de Deus. O que eu tenho é conhecimento, um pouco de história. Conheço história da humanidade. Gosto muito de ler, principalmente de política.
Porque a gente lendo, a gente sabe o que é o futuro. Eu não preciso de bola de cristal, eu não preciso de revelação para entender. A revelação que Deus nos dá é do alto. Lendo a palavra, vendo as notícias, sabendo a história, a gente vai, o Espírito Santo vai nos movendo para entender o que a Bíblia está falando. E vou dizer para você, não vai falhar uma palavra dessa que está escrita aqui. Todas elas têm o cumprimento. Entendeu? Então presta atenção, meu irmão. Nós já estamos em momentos finais. Para nós, a nossa redenção, a partir do ano de 2027, ela vai acontecer a qualquer momento. Se não acontecer em 2027, você pode ter certeza que 2028 ela vem. Só está pondo data, irmã Ruth? Pela palavra de Deus, sim. Não sei o dia e a hora. Não sei o dia e a hora. Exatamente, independente do que vai acontecer, entrega a sua vida para Jesus. Vai para as veredas antigas. Entra nas veredas antigas. Mas não vem aqui querer saber o futuro. Porque o futuro que eu vou te falar é terrível. É céu ou inferno. O que você vai querer? Céu ou inferno? O que você quer? Exatamente, Suzana. Os sinais indicam que nós estamos para isso aí. Entendeu? Não se esqueçam que no calendário gregoriano, aos 80 anos da figueira termina em 14 de maio de 2028. É que a minha contagem é no calendário caraíta. Porque esse é o calendário do Criador. Mas no calendário gregoriano é 14 de maio de 2028. Entenderam? Então, né? Existe o elástico da misericórdia de Deus. Existe. Mas digo para você, com todos os acontecimentos que estão aí, e vou te dizer uma coisa, hein? Presta atenção no que eu vou te dizer. O que está acontecendo no Brasil é uma cortina de fumaça muito grande. Porque eles estão acabando com todas as leis econômicas. Eles estão enfiando no povo sem que o povo perceba. Porque a motivação da prisão do mito tá mexendo com a cabeça do povo, deixando o povo louco, achando que o mito vai dar jeito em alguma coisa. Não vai. Essa purpurina em cima da prisão do mito é para acabar, para algemar o povo ano que vem. Quando dia 31 de dezembro der, dia 1º de janeiro, a nação brasileira estará com algemas. Grava o que eu estou falando. Dia 31 de dezembro é o último dia da liberdade do Brasil. A partir do dia 1º de janeiro estaremos todos algemados. E o que vamos fazer? O Senhor nos guardará. Tá aqui, ó. Se vocês buscarem a minha face, vou guardar vocês. Isso aqui no Salmo 58. Ele não está dizendo com essas palavras que eu estou dizendo, mas o resumo de tudo é isso. Se você jejuar e orar e andar nos caminhos das veredas direitas, o Senhor vai te abrir mananciais de águas. Podem fechar o que quiserem de água por aí. O Senhor vai abrir água para o povo dele tomar. O Senhor vai colocar pão na tua mesa para você comer. O Senhor vai te dar alimento necessário. Você não vai ter picanha, meu irmão, para comer. Você não vai ter caviar. Você não vai ter salmão para comer. Você não vai poder fazer uma galinhada do jeito que você faz. Mas o maná do céu não vai faltar na tua mesa. Entendeu? A partir de amanhã as coisas vão apertar mais. Daqui para frente é um aperto cada dia. É um aperto cada dia. Mas a partir do dia 31 de dezembro, as algemas serão fortes. E elas terminam de se fechar em março. E eles vão começar a rastrear muita gente. Muita gente vai ser presa por amor da palavra de Deus. Muita gente vai ser presa por amor da palavra de Deus. Estão escutando isso?
É bom se preparar, irmãos. É bom se preparar. Entendendo? Lembre-se de Paulo, os apóstolos sofriam por amor a Cristo e continuavam anunciando o evangelho, pois é o poder de Deus. Exatamente, pastor, é isso aí. Paulo era açoitado, né? Paulo teve uma cidade, eu lembro que cidade que foi, não sei se foi Éfeso, né? Quase mataram ele, deixaram ele lá mole. Os amigos dele foram buscar ele, estava quase morto. E ele saiu dali pregando o evangelho do Senhor. E ele terminou aonde? Num toquinho e alguém decepando ele, né? Mas ele não parou. Então, meus irmãos, aconteça o que acontecer. Como disse, nós já estamos em ritmo de despedida aqui. Ritmo de despedida. Se a gente não se vê aqui, nós nos veremos nos portões celestiais. Entenderam? Nós nos veremos nos portões celestiais. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvando, te bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Senhor, porque nós necessitamos de Ti. Somos pobres, miseráveis, cegos e nus, mas necessitamos da Tua poderosa graça, da Tua intervenção nas nossas vidas. Precisamos, Senhor, estar diante de Ti. Nos ajuda, Pai, a ter a capacidade de ser como Estevão, ver o Filho do Homem em pé à direita do Pai. Que nós possamos ser como Paulo. Paulo mesmo, daquele jeito, daquela situação toda que ele vivia, ele não parava de pregar a Tua palavra, ele não parava de levar a Tua palavra à frente. Dá-nos capacidade, Senhor, de sofrermos por amor de Ti. Dá-nos a capacidade, Pai, de enfrentar o que tiver que enfrentar, por amor da Tua presença. Dá-nos, Senhor, entendimento, graça e paz para poder levar a Tua palavra, como está escrito. Não como a gente acha que é, mas do jeito que está escrito. Nos ajuda, nos dá entendimento, nos dá capacidade para estarmos diante de Ti. Dá-nos capacidade, Senhor, de estarmos em Lucas 21:36. Que sejamos achados por dignos de não passar por todas essas coisas, mas estar em pé diante do Filho do Homem. Nos ajuda, Senhor, nesses anos, pouquíssimos anos que faltam. Nos ajuda a estar na Tua presença. Na Tua ira, Pai, lembra-te da Tua misericórdia. Dá-nos uma semana em paz. Uma semana em meio à turbulência que está aí, mas que nós possamos ver a Tua graça, que nós possamos enxergar o Teu cuidado, que nós possamos enxergar que nós estamos cumprindo as últimas aflições de Cristo na terra. Abençoa, Senhor, o Teu povo na cortina de bambu. Abençoa o Teu povo, Senhor, nos países árabes. Abençoa o Teu povo, Senhor, na Índia. Na África, Pai, o Teu povo está morrendo por amor de Ti. Abençoa o Teu povo em nome de Jesus. Dá força para eles atravessarem o que eles vão atravessar. E dá força para nós também. Porque vai ser pouquinho tempo, mas vai chegar aqui também. Já está aí, já está aí. Já tem um partido político aí que está pedindo a cabeça de muita gente. Já tem um partidinho político aí que está fazendo tudo que Satanás manda. E nós te pedimos, nos ajuda a enfrentar. Nos ajuda a ser mais que vencedores em Ti. Tudo nós te agradecemos, tudo nós te louvamos, nós te pedimos no nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive para todo sempre. Amém e amém. Irmãos, fiquem firmes com Jesus. Não retrocedam, porque Deus não tem prazer naquele que retrocede. E se tem alguém aí que só quer saber do que vai acontecer, eu te digo uma coisa: busca salvar a tua alma e para com essa história de ficar querendo só saber. Você não vem aqui achando que eu sou taróloga, não vem aqui achando que eu sou mãe de Ná, essas coisas, porque eu não sou. Eu sou uma simples serva de Jesus, que leio a Bíblia e vou juntando
aquilo que o Espírito Santo vai mostrando. Somente isso. E aprendo com os meus irmãos, como eu aprendo com esse pastor que eu li para vocês aqui, tá bom? E aprendo com todos que estão aqui que conversam comigo, aprendo com todo mundo, tá bom? É assim que a gente vai juntando, a gente vai ligando os pontos. E o Espírito Santo vai indicando para nós as coisas que vão acontecendo, para a gente se preparar, para nós não errarmos, para nós não perdermos a nossa coroa. Fiquem na graça do Senhor, que o Pai abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.